Fala pessoal, aqui é o professor Reinaldo e hoje nós vamos para mais uma aula de programação em Delphi, tá? Na aula de hoje nós vamos aprender a adicionar uma máscara no Edit. Para que serve uma máscara? Para você poder incluir um telefone, uma data de nascimento, um CEP, CNPJ, CPF, né? E quando o usuário for digitando esses dados, automaticamente o nosso sistema vai mascarar, né? Vai colocar no formato específico, né? A gente tem um componente chamado MaskEdit, que ele já faz isso, né? Por que não usar um MaskEdit? Porque o MaskEdit ele dá alguns problemas, dá alguns erros em tempo de execução. Se você deixar um espaço em branco e for avançar, ele já vai dar um erro e a gente tem que tratar esse erro. E a gente fazendo uma máscara no próprio Edit traz para a gente mais possibilidades. Então vamos lá. Eu adicionei um Edit, esse aqui é um Edit, só tirei as bordas dele, tá? Eu dei para ele o nome de eData, né? Que é Edit Data. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeira dica. Selecionei ele aqui, ó, e eu vou vir aqui na propriedade do Edit chamada Number Only. Né? Essa propriedade, vou marcar ela como verdadeiro. Como o próprio nome já diz a tradução, né? Somente número. Então, isso só permite que o usuário digite número. Se digitar letra, não vai aparecer. Então, isso já ajuda. Como é data que eu vou utilizar, a gente só utiliza números, né? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vamos definir o tamanho do nosso campo. Por quê? Porque nós vamos utilizar aqui uma data. Então, a data ela tem 2 números para o dia, 2 números para o mês e 4 números para o ano. Então, são 8 números ao todo. Por que isso? Porque dessa maneira eu não preciso formatar uma sequência de números muito grande, 20 números, 15 números. Então, a gente vai vir aqui na propriedade do edit chamada maxLand e vou colocar aqui 8, que é o número máximo de números que eu quero. Número máximo de caracteres, né? Então, maxLand significa isso. Máximo tamanho, tamanho máximo. Então, o tamanho máximo eu quero 8, certo? Agora, nós selecionamos o Edit e vamos vir aqui no evento chamado onKeyApp. Por que isso? OnKeyApp quer dizer quando soltar a tecla. Você vai pressionar, quando soltar a tecla, ele vai realizar esse evento. Beleza, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu tirar isso daqui. Primeiramente, a gente vai receber aquilo que vai ser digitado no Edit. Então, vou colocar uma variável aqui, ó, e vou chamar ela de números. Essa variável vai ser string, né? Por quê? Porque o conteúdo que é digitado no edit é string. Por mais que você digite números, mas o tipo dele é string, porque ele vem da propriedade text, tá? Então, ó, os números, aqui a variável números vai receber, ó, esse meu edit é editData.text, tá? Então ele vai receber aquilo que o usuário digitou, certo? Depois disso, pessoal, a gente vai fazer um tratamento mais futuramente, tá? Depois disso, ó, eu vou verificar se já completou o tamanho máximo, né, que são 8 caracteres, porque só posso formatar, só posso adicionar as barras depois que tiver 8 números ali no meu edit. Então, como é que eu vou verificar? Eu vou verificar aqui o tamanho. Ó. Lembra que a gente viu aquela propriedade aqui, ó, que é maxLand? Ó, maxLand. Então, a gente vai utilizar essa mesma palavra, length, que é tamanho. Então, vou verificar se o tamanho de quê? Se o tamanho do números, da variável números, é maior ou igual a 8. Eu poderia verificar se é só igual a 8, né? Mas eu vou colocar aqui maior ou igual a 8, certo? Se é maior ou igual a 8. Se for maior ou igual a 8, eu vou aqui formatar. Como é que eu vou formatar? Então, vai ser da seguinte maneira. Eu vou dizer aqui, ó, vou criar uma nova variável aqui, ó. Vou colocar aqui data formatada e vou dizer aqui, ó, que a data formatada vai receber números. Percebam só. Aqui os números, o que eu posso colocar aqui? Ó? Eu posso pegar aqui ó, o número na posição
1 mais, estou fazendo aqui da maneira que seja mais simples para vocês entenderem, número na posição 2, certo? Depois, então aqui vai pegar o primeiro número, né? Digamos que a gente digite 10 do 1 de 2000. Então, vai pegar aqui o número 1, o número que está na posição 1, que é o número 1, o número que está na posição 2, que é o 0, tá? Em seguida, eu vou adicionar uma barra e depois, ó, eu vou pegar aqui, ó, mais dois números na posição. Opa, vou colocar um mais aqui, né, para concatenar, tá? Então, aqui, ó, como são caracteres, ele está concatenando, ele está juntando um ao outro, não está somando, está juntando. Então, vou pegar aqui o número na posição 3 e o número na posição 4. Depois, vou adicionar aqui mais uma barra. E, em seguida, vou adicionar aqui, ó, número na posição 5, 6, mais 7 e 8, certo? Feito isso, uma vez que foi concluído, o que que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que meu edit data.text vai receber a data formatada. Então, dessa maneira, vou compilar aqui e ver se tem algum erro. E data.text, deixa eu ver se está faltando alguma. Ah, faltou ponto e vírgula aqui no final. Pronto. Então, aqui, ó, não deu nenhum erro. Vamos executar para ver se vai funcionar. Executei aqui F9. Essa tela está dentro de equipes, está aqui na tela de cadastro de novo usuário. Então, vou avançar, ó, data de nascimento. Vou digitar aqui, ó, 10 de 2 de 2002. Viram só? Aqui ele já formatou, 10 de 2 de 2002. Deixa eu apagar aqui, colocar aqui, ó, 15 de 12 de 1999. Viram? Já formatou. Agora, o que que nós vamos ter que fazer? Ó, perceba que quando eu estou pressionando qualquer tecla e está avançando aqui, ó, qualquer tecla, estou pressionando a tecla das setinhas, ele aplica uma máscara. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos já resolver. Vou digitar aqui qualquer número aleatório, vejam, ele formata. Quando completa os outros caracteres, ó, completou os 8, ele formata. Mas se eu digitar outra tecla, ó, ele vai aplicando novamente a formatação. Ele não remove essa barra. A gente vai já resolver isso. Então vamos lá. Ó, por que que ele só vai aplicando aqui essa barra? Ó? A primeira vez que eu faço não tem nenhuma barra, então ele vai pegar somente os números que vão ser digitados ali e vai aplicar a máscara. Só que a segunda vez já pode ter essas barras, porque eu já apliquei a formatação. Ó. Então como é que a gente faz isso? É muito simples, pessoal. Existe uma função no próprio Delphi chamada string replace, que a gente vai utilizar ela aqui. Como é que a gente vai utilizar? O nome dessa função é string, só você utilizar, já digitar, aperta Ctrl espaço, ela já aparece aqui, ó, string replace. O que que ele pede aqui, ó? Ele pede, ó, uma constante, né, uma string. Depois disso, ele vai pedir aqui, ó, um padrão que a gente quer fazer. Então vamos lá, bem simples, ó, string replace. Então a gente vai dizer qual é a string. A string é essa daqui, ó. É o que está no meu edit data. Depois, deixa eu fechar aqui. Depois ele me pede um padrão. Que padrão é esse? É o que vai aparecer, é o caractere que eu quero encontrar. Ó. Então, esse daqui. Ó. Então vamos lá, string, né, que é o texto, replace quer dizer que você vai substituir, né? Então vamos lá. Então eu quero encontrar esse caractere. Em seguida eu vou dizer pelo qual caractere eu quero substituir. Então eu quero substituir ele por nada. Então só abre e fecha aspas aqui, ó, certo? Em seguida, a gente vai passar como um parâmetro aqui, ó, que é o que pede, né? O tipo replace flags, né? Como se fosse uma bandeira. Flags é bandeira, né? Então o que que a gente vai fazer aqui, ó? Isso daqui é um parâmetro para essa propriedade, porque tanto ela
altera quanto ela mantém o caractere. Então aqui, ó, se eu for colocar aqui, ó, ele dá duas opções, ó, replace all e ignore. Então eu não quero que ele ignore, eu quero que ele altere, né? Substitua todos. Então rf replace all. O que que ele vai fazer aqui? Sempre que ele encontrar essa barra, ele vai substituir por esse cara que está em branco. E isso ele vai fazer em todos que ele encontrar, certo? Fazendo isso, a gente já vai resolver esse problema aqui, ó. Então, toda vez que ele receber aqui a string que está lá, ele vai remover isso daqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu salvar, a gente vai executar aqui. E vamos lá. Aqui em equipes, novo lutador. Aqui, ó. Vamos lá. 1/5/1995. Beleza. Formatou como já era antes. Eu vou digitar aqui uma outra tecla, ó. Estou digitando, ó, outras teclas e vejam que ele não está adicionando mais barras como antes. Na verdade, ele está removendo todas as barras e está adicionando nova barra. Só que a gente não consegue ver, que é muito rápido. Mas se eu apagar aqui, ó, apaguei, ó. E se eu for digitar aqui, ó, 1999, opa, deixa porque tem que apagar todas as barras. 1999, viram? Ele já adicionou aqui, ó, as barras automaticamente, certo? O que que nós vamos fazer aqui, ó? Perceba que quando eu digitar aqui, ó, ele só permitiu que eu digitasse até o 15, né? Por exemplo, 1900, eu quero digitar 1999. Ele não permitiu que eu digitasse mais. Por que isso? Porque a gente definiu a propriedade maxLength como 8. Então, se eu for pegar aqui, ó, dois números do dia, mais dois números do mês, mais dois números do ano. Aqui são 6 números. Só que ele adiciona aqui, ó, duas barras. Então, ele conta aqui, ó, com mais dois caracteres, que totaliza 8. Por que que isso está acontecendo? Porque já deu 8 caracteres, ele já está aplicando formatação. Só que o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos voltar aqui, ó. Nós vamos voltar aqui no nosso no nosso evento OnKeyApp. E o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos dizer o seguinte: se não tiver ultrapassado aqui, ó, de 8 caracteres, se não ultrapassar 8 caracteres, a gente não precisa aplicar essa formatação. Como assim, Reinaldo? Vamos lá, ó, naquele nosso exemplo lá, digamos que eu tenha digitado, ó, eu digitei aqui, ó, 15/12/1992, certo? Aqui, ó, digitei assim, na verdade, 15/12/1992. Ele vai chegar aqui, vai ver, possui alguma barra? Não possui. Beleza. Então ele só vai receber o valor que está no edit. Chegou aqui nessa verificação. Tem 8 caracteres ou mais? Tem sim. Então ele vai aplicar a formatação. Beleza, aplicou a formatação. Então o nosso edit vai ficar dessa maneira. 15/12/1992. Vou novamente pressionar qualquer tecla lá no meu edit para ele entrar nesse evento onDataKeyApp, né? OnEdata, né? Edata que é o edit. KeyApp. Então ele vai entrar aqui, ó. O que que vai acontecer, ó? Números vai receber aqui, ó, o que está no edit data. Ele vai substituir aqui, ó, o que está com barra pelo espaço em branco. Então nosso texto vai ficar dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui. Vai substituir. O número vai ficar só dessa maneira aqui, ó. Aqui ele vai verificar, ó, se o número tem 8 caracteres. Na verdade, o exemplo, aquele erro que deu não foi por causa disso, não. Aquele erro que deu foi assim, ó. Lembrei. Eu apaguei aqui, ó. Isso, eu apaguei dois números. E quando eu fui digitar novamente, ele já não permitia que eu digitasse. Por quê? Porque já completou a quantidade máxima de caracteres, que foram 8. Então, o que que nós vamos fazer, ó? Chegando nessa opção aqui, desse jeito aqui, ó. Beleza. Ele vai dizer aqui, números tem 8 caracteres? Tem. Ele não vai deixar mais aplicar aqui formatação. Então, o que que nós vamos fazer? Sempre que ele não tiver mais 8 caracteres, então eu não vou aplicar essa formatação.
eu não vou adicionar barra. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dizer simplesmente que o edit data.texto text vai receber números. Como assim, Reinaldo? Exemplo, aqui, ó. Eu apaguei até aqui, ó. Então, ficou uma barra. Então, aqui, ó, tem 5 caracteres. Números é maior do que 8? Não, não é maior do que 8. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber aqui apenas os números. O edit data vai receber apenas os números. Se eu não fizer isso daqui, ó, o edit data vai permanecer com o conteúdo que está nele. Ó. E o conteúdo que está nele é esse daqui. Ó. É o 15/12. Então, eu não quero que permaneça aqui ó, com essa barra. Essa barra só quero que entre no meu edit quando completar 8 caracteres. Entendido? Então, ó, se eu tiver aqui, ó, 15/12/2002. E aí, se eu começar a apagar, ó, apaguei até aqui, ó. Aqui, ó, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, ó. 6 caracteres, ó. Tá verificando aqui, ó. Números é maior do que 8? Não, porque aqui tem 6 caracteres. Então, se não for maior do que 8, se a gente não adicionasse essa linha aqui, ele iria permanecer com esse mesmo valor aqui no edit. Aí ele ia adicionar mais uma máscara depois com barra. Então, eu não quero isso. Se ele não tiver 8 caracteres, eu vou remover, né? Ele já está removendo aqui, na verdade, ó. Sempre o cliente aqui, ele remove todos os números. Só que eu preciso que esses números que foram removidos, essas barras, vão para o meu edit data. E é o que eu estou fazendo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu apagar isso aqui. Nós vamos salvar e vamos executar. Ah, tá. É porque falta colocar um else aqui. Então vamos lá. Eu só quero que venha só os números para cá se não tiver 8 caracteres. Então, faltou um else aqui, beleza? Então, se não for maior ou igual a 8, então ele vai adicionar os números. Então, vamos executar. Vamos ver se vai dar certo. Equipes, novo lotador e vamos lá. 10/12/1992. Viram só? Agora, o que a gente estava fazendo naquela hora? Estava apagando. Ó. Deixa eu apagar aqui, apagar. Viu? Ele já removeu a barra. Então, eu posso colocar aqui, ó, 2005. E ele formatou de novo. Se eu começar a apagar aqui, ó, viu? Removeu as barras. Se eu colocar um caractere, ele adiciona. Então, quando eu apagar aqui, ele vai remover. Ó. Por que ele vai remover? Ó? Porque aqui, ó, não tem 8 caracteres. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caracteres. Então, ele já remove a barra. E aqui eu vou adicionar um outro número. Viu? Adicionei um novo número e ele colocou a barra. Só que perceba uma coisa. Ó. Quando eu vou apagar, ó, vou pressionar o backspace aqui para apagar. Ó. Ele apagou, mas o meu cursor ele veio para o início aqui, ó. Veio para o início no edit. Eu não quero, eu quero que ele venha aqui para o final. Como é que eu faço isso? É bem simples. Ó. Então, sempre que a gente fizer qualquer operação, no final dela, eu vou posicionar o cursor novamente no final do edit. Como é que eu faço isso? Eu vou dizer o seguinte, ó. Edit data aqui a gente vai utilizar uma função chamada cell start, início da seleção, né? Quer dizer, início da seleção. Como se eu fosse setar o meu cursor. Aonde é que eu quero que ele inicie? Eu quero que esse cursor fique sempre no final. Como é que eu sei qual é o final desse edit? O final que eu falo aqui é em caractere. Se é a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta, como é que eu sei disso? É muito simples. Por exemplo, se eu digitei todos os caracteres, é para ter 8 caracteres. Só que vai ter aqui mais 2 barras, né? Então vão ter ao todo 10 caracteres. Então, se eu quero que fique no final, eu teria que digitar aqui, ó, recebe 10. Aí ele iria para o final 10, né? Só que se eu apagar uma posição, ele já não vai mais para o final 10. Já não vai ser mais 10 caracteres, vão ser 9 caracteres. Então, como é que eu vou posicionar na posição 10 se só são 9? Como é que eu faço isso? É bem simples. Ó. Então, se tem 8 caracteres, é a posição 8. Se tem 10 caracteres, posição 10. Então, isso daqui
É a mesma coisa que o tamanho. Se tem 10 caracteres, quer dizer que é a posição 10, que é a última posição. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou sempre setar o cursor no final, né? No final do quê? No final do meu edit, ó. Então, vou dizer o seguinte aqui, ó, que vai ficar no tamanho, né? O length, nós já aprendemos, né? Length, que é o tamanho do meu edit, o edata.text. Então, se o tamanho dele for 10, ele vai para a posição 10. Isso daqui eu vou fazer sempre, independente se eu formatar ele ou não. Sempre que ele pressionar uma tecla e soltar a tecla, ele vai parar no final. Quer ver? Vamos ver se vai dar certo. E salvar e vamos executar isso aqui. Equipes, novo lutador, aqui ó. 0601 de 1992, viu? Vou apagar, ó. Ele permanece no final. Antes ele ia lá para o início. Vou digitar aqui uma outra tecla, viu? Ele sempre vai para o final, independente daquilo que eu digitar. Beleza, pessoal? Então isso daí serve para você adicionar qualquer tipo de máscara, né? Se você quiser fazer um telefone, é só você adicionar no início, na posição 1, e depois você vai adicionar lá na posição 4, outro caractere. E serve para você fazer qualquer tipo de máscara, beleza? Então, se isso te ajudou, dá uma curtida aí, comenta, se inscreve aqui no canal e vamos para a próxima.